Bem-vindos ao canal Mestres Ascensos. Pedimos que deixem seu like, ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos. Esteja conosco neste momento os nossos mentores, essa egrégora de luz e amor, para abençoar tudo que for feito aqui, nos dando sabedoria para responder as perguntas. Assim seja, gratidão. Olá, querida família, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui, eu e a Tereza Menezes, para responder as suas perguntas que vocês deixaram para nós. O título desta live é Os Mentores Respondem. Nós estamos aqui, né, junto com o Comando Delta, com os mentores da Tereza, com os meus mentores, com esta egrégora de luz a nos guiar, nos conduzir, que tudo seja abençoado, tudo que acontecer aqui seja para o nosso crescimento, a expansão da nossa consciência, expansão do amor, da luz que nós somos. Então, gratidão, Tereza, por estar aqui mais uma vez, né? O pessoal ama você, gosta muito das lives, né, que você faz aqui no canal comigo. Então, eu agradeço de coração por você estar aqui conosco hoje, tá bom? Gratidão. Eu agradeço pela oportunidade, né? Porque você está sendo uma via de comunicação entre com o Comando Delta, porque eles praticamente escolheram você para estar me assessorando, para estar transmitindo, repassando as mensagens e informações que vêm direto do comando. Eu agradeço também a você essa oportunidade, né? E você sempre vem dando a gente. Eu que agradeço de coração Nós pela confiança, agradecemos. né? Pela Nós agradecemos. confiança, pela sintonia, pela nossa amizade, porque é tudo por ressonância, né? A gente vai se reencontrando, né? E estamos fazendo um trabalho, cada um no seu cantinho, né? A luz, nós somos trabalhadores da luz, nós estamos espalhados, não é à toa, né? Porque imagina a luz toda reunida, não ia fazer muito efeito, quer dizer, vai iluminar ali, sendo que todo mundo já é luz. Então, nós que somos assim, estamos despertando a luz que nós somos, então nós estamos espalhados pelo planeta todo. São muitos E, trabalhadores da luz, né? E nós estamos nessa corrente de amor e luz, né? Levando conhecimento, levando informação, porque a luz é informação, a verdade ela liberta, né? Como Cristo mesmo falou. Então, é muito assim, o despertar é o autoconhecimento, a autopercepção, um novo olhar sobre a realidade, sobre tudo que está acontecendo em nossas vidas e também no planeta. Porque até o caos, vamos dizer, serve à luz, né? Porque quando está muito acomodado, tem que acontecer alguma coisinha para aquele empurrãozinho para, né, para poder evoluir, para poder crescer, expandir. Senão o comodismo não leva à evolução, né, a lugar nenhum. Então, muitas coisas que acontecem no planeta é para a própria evolução, transformação, né, do planeta, de nossas vidas, e vai acontecendo coisas em nossas vidas também que vai tirando a gente da zona de conforto, né? Então nós vamos sempre nos transformando, né? É um exercício diário todos os dias, né? Nos olhar com muito amor, sabe, com aceitação, acolhendo as nossas sombras, né? Tudo que a nossa experiência humana, que também é muito linda, né? Estarmos aqui como humanos, vivenciando tudo isso, este momento planetário. Então, nada é por acaso, né? Nada é por acaso realmente. Estamos vivendo um momento muito bonito do planeta, individual também, né? a busca do autoconhecimento. Porque o Henrique, não só o Henrique, eu vejo que vários mentores comentam que o despertar não é só procurar informações fora, é conhecer a história do planeta, isso é importante, conhecer a história das personalidades, mas o autoconhecimento também conta muito para o processo de evolução. Então, a gente buscar se conhecer inteiramente, integralmente. Não simplesmente, não digo que não tem importância, tem sua importância, mas a gente se preocupa muito mais em conhecer o outro, querer saber quem é o outro, do que querer saber quem realmente nós somos. Isso também faz parte do despertar. E o Henrique fez um comentário comigo esses dias que o despertar, a gente sabe quando a pessoa é desperta ou não, quando ela tem consciência de quem ela realmente é. Eu estou passando por várias experiências, idas e vindas nas naves, e eu sei o que eles me passam. O Henrique falou para mim que eu vou saber exatamente quem eu sou quando eu me lembrar. Porque por mais que ele esteja me auxiliando nesse processo de lembrança, de memórias, eu ainda não me lembro de tudo. Só que agora algumas coisas eu estou começando a lembrar, e não só lembrar, como sentir.
Porque uma coisa que eu sentia muita dificuldade chegou essa informação para mim, nós somos energia. Eu me imaginava como um espírito, né? Somos um espírito? Somos, só que mais do que espírito, somos energia. E você fez um comentário uma vez, e eu fiquei me questionando, porque você se viu numa projeção mental que você era uma estrela azul. E eu fiquei encafifada com isso, eu fui perguntar para o Henrique, existe mesmo a possibilidade? Aí ele me fez a pergunta, do que as estrelas são feitas? Ele falou, eu não sei composição química. Certo, a composição química forma o quê? Eu falei, não sei. Ele falou, energia. Energia não pode ser uma estrela. A forma de apresentação da energia que existe da estrela, a composição, né, a forma que ela se manifesta é uma energia. E nós somos a energia, nós estamos nos manifestando hoje de uma forma física, forma humana, entendeu? Então, quando a gente abre mão da nossa roupagem biológica, né, a gente fala o famoso renascer, ou então desencarnar, a gente se torna novamente energia. A nossa consciência é energia pura. E é essa energia que mantém o nosso corpo biológico vivo. Quem dá a vida, quem dá o sopro da vida, é essa energia que nós somos também. E eu tinha muita dificuldade de entender e aceitar isso. E hoje eu estou começando a sentir essa energia. Tanto que o Henrique fala, observe que as pessoas falem, mas principalmente sinta a energia delas. Observa, sinta a intenção, porque existe diferença de uma energia. Independente do que a pessoa fala ou mostra, a energia conta muito. Então você sente quando é uma frequência mais baixa e uma frequência mais alta, mais elevada. E uma coisa que a gente tem o hábito de falar sobre quem é bom, quem é mal, não existe bem ou mal. Existem frequências baixas. E a nossa frequência não nos define. Eu posso ser hoje, estar numa frequência mais elevada, e amanhã, por algum motivo, minha frequência baixar. Isso não me define. E essa questão de rótulos é uma característica humana que nós temos, por quê? Porque nós esquecemos de quem nós somos. Então, enquanto a gente estiver reparando em quem é bom, quem é ruim, quem está certo, quem está errado, é porque a gente está muito longe da lembrança de quem realmente nós somos. Porque nós somos só energia. Né? E isso, como ele falou, a gente fala, uau, né? Somos energia. Então, já fomos estrelas? Já? A estrela é uma energia, uma forma que ela se manifesta, e principalmente nós somos a consciência crística e viemos da fonte, né? Que é a fonte principal. E o fato da gente ser fractais da fonte comprova ainda mais, né? Que somos iguais, que não existe diferença, apenas estamos vibrando em frequências diferentes, mas nós somos iguais porque nós temos a mesma origem, né? Nós nos manifestamos de formas diferentes, mas a nossa origem matéria é a mesma. Então, a estrela, o planeta Gaia, outros planetas, cometas, asteroides, por que não? Fazemos todos parte da mesma fonte, temos a mesma composição de origem, né? Que é a energia. É a pergunta da Thaís Neves. Tenho uma dúvida com relação a quando nossos irmãos se apresentarem à humanidade. Eu achei que as naves estariam muito visíveis a toda a humanidade no mesmo momento. O meu coração vibra isso. Sinto que se realizará entre este ano e ano que vem. Será que estou ficando maluca? Sinceramente, não sei como vou reagir, mas fico feliz que um dia vibraremos todos no amor. Nunca entendi o porquê de tanta maldade neste mundo, tão lindo. Com relação a quando vamos ver todas as naves juntas, o Henrique, a nave dele, ele vai falar por ele. O Comando Delta, essa nave que ele está, eles vêm para repovoar o planeta após a chegada, a passagem de Nibiru. No caso, seria uma aproximação, né? Porque ele não vai passar tão próximo. Então, após a apresentação do Sananda. Então, Sananda vem, vai começar a reconstrução do planeta para a nova era, aí a nave dele chega. Então, cada nave, então, pelo que ele está falando, tem uma função específica. Então, vai chegar gente. Então, eu não sei precisar quando que é certo para essa apresentação oficial, e eu não sei quando vai ser,
Mas eu sei que primeiro eles têm que arrumar a casa. Eu vou fazer uma analogia que ele faz. A gente está preparando a casa para um momento de festa. Então, quando você faz uma festa, os convidados vão chegando aos poucos. À medida que a casa já está pronta, a festa está perto de começar. E eu acho que a maior parte das naves que vão se apresentar de forma oficial, no meu entendimento, e que o Henrique também acredita, será com a apresentação e a chegada de Sananda. Então, eles vêm para junto com Sananda, para estar apresentando de forma oficial. Então, vai ser um momento assim, realmente de vibração de amor. O Henrique fala, ele acredita que muitos das pessoas aqui do planeta vão se assustar com a aproximação, com a presença dele, porque a gente acredita que ele seja um ser humano. E quando descobrirem quem realmente é, porque ele se fez humano no planeta Terra, né? É uma consciência de outro planeta, vem de uma outra região, e se fez humano para trazer amor, ensinar o amor, a frequência do amor. Ele não vai nem para ensinar, né? Ele vai tentar fazer a gente relembrar. Uma coisa que o Henrique fala, que nós todos somos, a nossa origem é da consciência crística, é da fonte, então a gente já tem a nossa essência do amor, só que a gente esqueceu. Então, por isso que eu te falo, a gente tem que despertar realmente e lembrar como que é essa frequência. A gente só vai saber que o que é realmente sentir o amor, vibrar o amor, quando a gente se lembrar de quem a gente realmente é. Então, essa a maior dificuldade da humanidade. Por que tanta falta de amor? É o esquecimento de quem realmente somos. Então, a gente precisa se lembrar, para a gente relembrar o sentimento da vibração do amor. Nós estamos sendo orientados pelos mentores, reconduzidos por eles, para a gente alcançar essa lembrança, essa memória. Não é simplesmente saber, eu sou energia, mas eu tenho que me sentir energia. Não é somente falar, vibrar o amor. Eu tenho que sentir que eu estou realmente vibrando no amor. E o Henrique falou uma coisa para mim que eu acho interessante. Eu estou vibrando no amor? Se eu ainda questiono, é porque eu ainda não cheguei no nível do amor. Quando a gente estiver vibrando no amor, a gente vai ter certeza. Então, é esperar, né, que as coisas vão acontecendo aos poucos. O interessante é que eles respeitam, nossos mentores respeitam o nosso tempo. E ele falou assim que a gente não tem que se preocupar em lembrar agora. Mesmo que a gente não alcance essa memória, o despertar completo, nós vamos poder recuperar essas lembranças depois que a gente desencarna, né? Então a gente fica tranquilo, tá? Que nem o Henrique fala, a gente não sabe vibrar na frequência do amor, nós estamos relembrando. Só da gente controlar os pensamentos para não serem negativos, já é um bom começo. Então, não ficar julgando as pessoas, não ficar desejando mal para as pessoas, não ficar questionando, assim, sabe? Querendo cobrar, comparando as pessoas. Se a gente se doar para caridade, o Henrique fala muito sobre a gente ter caridade. A caridade não é simplesmente chegar com uma boa ação de levar donativos, fazer doações. É doar tempo, ouvir o outro que está aflito, dar conselhos, também é trabalho de caridade. Se colocar à disposição do outro, para estar auxiliando o outro no momento de dificuldade, né? Uhum. É verdade. Mas o que o Henrique diz assim, vai ter um momento que as naves irão aparecer em massa, toda a humanidade vai ver, vai ser algo físico? Que ele Então, diz sobre... essa informação vai haver sim esse momento, que elas vão se materializar e vão aportar todas. Ele não sabe precisar quando que vai ser esse momento, mas vai haver momentos que vão se manifestar várias naves, antes mesmo de aterrissarem. Elas vão se manifestar nos céus todos ao mesmo tempo, vários formatos diferentes, né? Então a gente vai perceber que existe diferença entre elas. A maior preocupação deles é com relação ao caos. Eles não têm intenção de causar caos nem medo. Tanto que o Henrique sabe, ele sente que quando eu toco no assunto, eu fico meio assustada. Porque eu vejo assim, se eu me encontrar uma nave e achar que é ele e não for. Porque existe o questionamento que ele me falou para prestar atenção, que existem naves que estão voando pelo céu, que são daqui da Terra, criadas pelos próprios seres humanos. Daí eu falo assim, mas como que os seres humanos criam espaçonaves? Através de engenharia reversa. Muitas naves alienígenas foram abatidas. E essas naves estão fazendo um processo de engenharia reversa, estão reconstruindo novas naves. E então, às vezes, a gente se depara com uma nave, que a gente pode chamar de OVNI, né? É um objeto voador não identificado, acreditando que pode ser um irmão galáctico, isso é daqui da Terra mesmo. Uma forma de manipulação.
É quem estaria com a intenção de fazer essa manipulação. Então, o Henrique dá esse alerta que eles podem querer é, fazer para que a nossa essa presença, essa apresentação de naves possa ser uma coisa negativa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de prestar atenção na energia. A gente vai ser enganado por seres humanos que estão no comando. Então a gente tem que ficar atento, porque na hora que chegar realmente os nossos irmãos, há outra coisa que a gente fala. Às vezes a gente vê uma nave, a gente fica olhando com meio com questionamento. Mas quando a gente vê realmente uma nave que é de um irmão, a nossa vibração muda. A gente sente uma energia diferente. Eles tentam se comunicar com a gente, eles se comunicam com a gente de forma telepática, então a gente sabe quando é. Quando a gente tem dúvidas, é porque provavelmente não é. Mas quando a gente está em contato com eles, a gente tem certeza que é. Então isso é uma dica também. Então, ele acredita assim que em massa vem junto com Sananda. Então nós vamos ter a apresentação das naves e logo a apresentação de Sananda. Aí o Henrique vem depois. E naves sobrevoando, não, que é daquele planeta, e que não são eles. Estão querendo confundir, porque o pessoal que estão na NASA, eles estão querendo causar pânico para as pessoas não aceitarem uma comunicação com as naves. Porque nem todos estão despertos. Aí estão querendo fazer parecer que é uma invasão. Tipo desses de filme de Hollywood, para as pessoas terem medo, não chegarem a se aproximarem. Então, enquanto o medo prevalecer, a energia do medo prevalecer no planeta, eles não vão poder se apresentar de forma oficial. Então tem que ser trabalhado, feito aos poucos, uma aparição aqui, outra ali, as pessoas perderam medo, ganhando confiança. Eles vão começar primeiro a se manifestar nos meios de comunicação, digital, de televisão, essas coisas. Eles vão entrar em contato, eles já estão tentando uma comunicação. Já existe, no caso a gente, os canalizadores que recebem as informações, que pode estar... o interessante do Henrique, que ele me faz acreditar na canalização, apresentando premonições. O interessante do Henrique também é que, por várias vezes, quando eu vou conversar com alguém para explicar que eu sou uma canalizadora, o Henrique começa a falar da vida da pessoa, coisas de intimidade, coisas que eu nem sabia, porque eu não te conhecia, né? E ele foi falando das coisas. E não só com você, com todo mundo é assim. Então, ele toca em determinados assuntos que a pessoa sente que realmente tem alguém conversando comigo, né? Aí aquela questão que às vezes eu penso, não, tem um mentor, mas ele é da onde? Eu vejo o Henrique, né? Mas e quem não vê? Porque muitas pessoas já questionaram, falaram assim, o Henrique é uma energia do bem ou do mal, né? Ele não está te fazendo de bobo? Aí surge aquela questão. O mentor, ele está aqui para nos indicar caminhos. Ele nos mostra as possibilidades, mas ele não nos cobra nada. Eles apresentam as opções e a gente escolhe se quer ou não fazer. Tanto tem coisa que é para eu fazer, que o Henrique pede para fazer, se eu não quiser fazer, ele não me cobra. Só que nem o Henrique fala, quando você deixa de fazer o que o mentor indica para você, que te orienta, você perde a oportunidade de evoluir. Porque todos os ensinamentos, todos os aconselhamentos é para nos auxiliar no processo de evolução também. Então, quando a gente se nega a fazer determinadas coisas, quem se é prejudicado é a gente mesmo. Ele não perde nada com isso. O único interesse, a única intenção dos mentores é nos auxiliar no processo de transição, é nos auxiliar no processo de evolução e nos colocar também à disposição. E quando a gente faz alguma coisa pelo próximo, a gente evolui junto. Então melhora a frequência do planeta. Então é mais questão disso mesmo, da gente decidir se faz ou não. Aí eu vejo pessoas falando, meu mentor pediu para eu não me mandou fazer isso, me mandou fazer aquilo. Aí o Henrique questiona assim, não foi o mentor mesmo? Às vezes a pessoa acredita que é um mentor que está mandando fazer as coisas. Mentor não manda fazer nada de errado. Mentor não desfaz aquilo que você fez. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui te ajudando, eu estou aqui conversando com vocês sobre a orientação dos meus mentores. Eu poderia estar conversando no meu canal e pedir para fazer com você. Em momento algum, o meu mentor vai desfazer o que a gente está fazendo agora, esse trabalho, entendeu? E pode acontecer de lá na frente, ele falar assim, agora você vai criar o seu canal. E daí eu posso estar fazendo junto com você, entendeu? Mas por enquanto eu ainda estou insegura, eu estou, como se dizer, imaturidade. Então eu trabalho com você essa parte da insegurança. Então é aquela questão, veja o que eles estão falando, sinta a energia e sinta a intenção do que eles estão falando para você.
O meu mentor fala, a gente só vai te orientar para você fazer o bem para você, mas principalmente para o outro. Mas ele nunca vai fazer um trabalho comigo para eu conseguir ganhar dinheiro. Ele nunca vai me usar para eu tirar algum tipo de proveito. E ele nunca vai me usar para eu ganhar alguma coisa em prol, prejudicando outra pessoa. Então, a gente está aqui a serviço da humanidade. A gente está aqui para a gente evoluir, mas para servir o outro também, que é o trabalho de caridade que a gente está fazendo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Então, ele fala para mim, não beba, não use alucinógenos, evite drogas, porque potencializa, potencializa. Só que se você não tiver controle, não tiver conhecimento de quem você é e de com quem você está conversando, provavelmente vão ter algumas entidades, alguns aproveitadores, que vão tentar se aproveitar de você para conseguir o que eles querem também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque por várias vezes eu já fui influenciada. Tanto que meu filho percebe, meu filho também ele é contactado e ele é médium. E ele sabe quando é o Henrique que está falando e quando não é. Tanto que às vezes eu chego pro meu filho, passo uma informação e falo, mãe, por que você está falando isso? Ah, é o Henrique que está falando. Você tem certeza que é o Henrique? Aí eu paro para ver, eu falei, não, não é o Henrique. Falei, então toma cuidado, você está abrindo brecha para outras pessoas, outros seres falarem com você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu me calo para tentar realmente perceber se é o Henrique. Porque o Henrique, ele fica ausente em alguns momentos. Às vezes eu mais preciso dele, eu quero conversar com ele se ausenta. Aí eu perguntei, por que você se ausenta, se afasta, né? A função dos mentores não é ficar 24 horas com a gente. Eles têm outras pessoas para assessorar também. Ele faz o trabalho dele de comunicação para várias pessoas ao mesmo tempo, ele assessora outras pessoas. Então ele não vai ficar 24 horas comigo. E outra, ele vem para indicar o caminho, mas quem faz dar o passo e segue sou eu, entendeu? Ele me orienta, ele me mostra o que eu tenho que fazer, aí ele me dá o espaço para que eu faça. Se eu fizer bem ou não fizer, ele vai falar, você fez isso, estava errado. Aquilo que você fez certo. Então aí ele chega e fala, né? É assim. Sobre a questão ainda do primeiro contato, qual é a principal função deles se aparecerem, né? Aparecer aqui no planeta, se mostrar para todos? O que mais vai ajudar o planeta nesse sentido da aparição deles, né? Eu acho que o primeiro contato vai ser para esclarecer o que está acontecendo. As primeiras informações, eles vão querer auxiliar no processo realmente do despertar. Tem muita gente que acredita que é desperto porque tem conhecimento. Ter conhecimento, dependendo de conhecimento do mundo, não é ser desperto, mas é ter consciência. A gente tem consciência da história, só que a nossa história foi manipulada, a história da humanidade. A história que a gente recebe não é a verdadeira história da origem humana. Então, a gente não tem acesso à verdade. A gente tem fractais de verdade. Só que a gente vive uma mentira, né? As pessoas falam sobre Matrix, que existe, que é um mundo criado, um mundo que não é real. E, de fato, o mundo que a gente vive não é o mundo real. Não é o mundo idealizado pela fonte. Não é o mundo que outros planetas vivem, né? A forma de viver. O Henrique fala que o planeta deles também passaram por isso, né? Lá de Sirius. Não sei que planeta que é. Ele mostra que eles passaram, eles foram manipulados até mesmo para entrar em guerra, entrar em conflitos. O Henrique também, o planeta deles também entrou em conflito, em guerra. Por quê? Por questão de mentira, por questão de disputa de poder. Então, o que acontece? O planeta Terra, existe esse clima de guerra, de conflito, de disputa de poder, porque são mentiras contadas. E quem realmente quer o poder são seres que não fazem parte da Confederação. O planeta Terra hoje faz parte já da Confederação Galáctica, mas quem está no controle por trás do governo não faz parte. Então eles querem fazer o quê? Escravizar a gente, nos deixar omissos de quem nós realmente somos e usar isso, a nossa ignorância, a nossa falta de lembrança, para nos manipular, para nos escravizar, em benefício deles mesmos. Uma coisa que o Henrique fala é que nós somos feitos da fonte, fractais da fonte, e nós temos uma consciência crítica, né? E eles não. E então nós somos, por mais que eles tenham conhecimento, tecnologia, dominam a verdade, têm controle sobre tudo, nós somos mais poderosos do que eles. Então, o primeiro passo do primeiro contato é revelar a verdade.
contar a verdade. Como que vai ser feito? Eles fazem vários estudos. O Henrique me falou que quem guarda a verdade sobre a origem da Terra, hoje, tem vários lugares guardados, mas quem são os guardiões é os remanescentes de Lemúria e Atlântida. Eles estão em Agartha. Então, eles têm cristais que, que são os originais das cópias das tabuletas sumérias, dos manuscritos do Mar Morto, essas escrituras que eles usam para o que eles acreditam que seja o original da Bíblia, nada mais é do que cópia da verdade. Só que é uma cópia manipulada, adulterada. Então a gente não pode confiar 100% nela. Tem verdade nesses documentos? Tem. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o quê? A tradução. Porque a tradução nem sempre é fiel, porque falta informação. Então, como que preenche essas lacunas que estão faltando? Então, muitas vezes a pessoa que faz a tradução, ela deixa muito da opinião delas, do que ela acredita que seja. E nem sempre é aquilo, né? Às vezes a gente fala, é intencional, tá fazendo de propósito? Não. A pessoa tá bem intencionada, mas ela está equivocada na hora de fazer a tradução. E para não ficar um vazio, seria até mais interessante falar, ó, aqui não tem mais informação, acaba aqui, a gente continua, porque a história não está completa, eles querem dar já a história completa. Até mesmo para facilitar o entendimento. Mas não é exatamente do jeito que eles estão contando. Então a história está muito mal contada, né? É verdade. E também tem muitos registros históricos, né, no planeta todo sobre a presença extraterrestre, né? E nas cavernas, em muitos locais. Então, as pirâmides mesmo é uma prova, né? Até hoje ninguém consegue reproduzir uma pirâmide, aquela tecnologia, né? Como que eles levantaram aquelas pedras gigantes, né? Então, Não é simplesmente colocar pedras. Aquelas pedras foram cortadas. Não tinha tecnologia para cortar daquela forma. Então, são vários, né? Os zigurates, as pirâmides, as formações. E uma coisa que deixa muito interessante, né? A formação das pirâmides, né? Que elas têm a mesma formação das estrelas de Órion, né? Do cinturão de Órion. Então, eles mostram de onde eles vêm, eles deixam mensagens. Eu estava vendo em documentários, eu posso falar errado, né? Me desculpa, mas eu peço que as pessoas pesquisem o alinhamento que existe entre as pirâmides do mundo. Elas estão no mesmo paralelo. É paralelo, não sei se é paralelo que fala, se é no meridiano, está no mesmo. Então, existe um traço, uma linha que divide que elas estão no mesmo ponto, em vários lugares do planeta. E as pirâmides que tem no fundo do mar? existe mesmo. Foram encontradas pirâmides no fundo do mar. E as pirâmides que foram encontradas na Lua, em Marte? Então, eles querem esconder a verdade, só que agora não tem mais como esconder. E agora é daqui para frente, cada vez mais pessoas acreditando. A gente acredita naquilo que a gente não conhece, naquilo que a gente não vê. Então, a gente diz, eu acredito em vida fora da Terra. Depois nós vamos estar presentes. Então, vai ter aquela necessidade de acreditar, porque nós vamos estar vendo, convivendo com eles. E está próximo. O Henrique acredita que eu vou encontrar com ele ainda nessa vida, né? Ou seja, não falta muito. Uma coisa que eu achei interessante que ele me pede para estudar muito é sobre o Chico Xavier. Então eu assisto vários documentários dele e o Chico Xavier bateu numa data que o Henrique só sorri, ele não confirma. Que em 2056 nós já vamos estar convivendo com os irmãos galácticos. Eu pergunto para o Henrique, vai ser? Ele falou assim, essa é a programação. Só que está havendo atraso por conta do estresse que está no planeta. Então eles não querem causar o caos. Mas a programação é essa, para estarem todos juntos já em 2056. Então, está O número próximo. de, Oi? o número de contatados só aumenta, né? E o número de avistamento também de naves, né? São muitos pontos. E uma coisa que eu achei interessante é que o Henrique falou para mim. Muitas pessoas sabem disso. Poucas acreditam e menos passam adiante. As informações que ele me passava no comecinho, ele me passou a informação como sendo profetas, né? Por eu ter crescido dentro da igreja católica, então eu conhecia profetas. Eu não conhecia essa expressão contactados. Então ele falou assim, são vários os profetas. Não vai ter mais um grande profeta, são vários menores. E muitos sabem disso.
eles receberam a informação. Poucos acreditam, né? Eu não acreditava, menos ainda passa adiante. Então, quando as pessoas começam a passar adiante, aí a gente vai tendo a confirmação de que realmente é real. Eu tinha as informações que eu recebia, eu não entendia que eu estava recebendo informação, que eu escrevia no caderno, que meu mentor pedia. Aí, entrando lá no grupo lá do que eu te conheci, eu vi que eu não era a única, e bati com as informações que ele estava passando, que eram vários profetas. E aí você me falou, você é uma contactada. Eu falei, mas o que é isso, né? Você recebe informações através de canalização. Eu falei, mas o que é canalização, né? E para mim era mediunidade, que era uma psicografia, não deixa de ser, né? Mas eu percebi assim similaridade nas mensagens. Tanto que o Henrique me passou muitas informações que estão acontecendo agora, que ele me falou em 2012, mas eu acho que isso também faz parte do processo de despertar, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, que é uma manipulação, que é uma disputa de controle de domínio, né? Mas que isso tem os dias, já tem a data marcada para o final disso tudo, desses conflitos. Então vamos aguardar, né? A gente tomar cuidado, prestar atenção, não nos conflitos. O conflito faz parte das profecias. Ele me fez estudar as profecias da Virgem de Fátima em 1917. Ela também fez essa profecia. E uma coisa que o Henrique deixou claro para mim, as profecias não são porque Deus quer que isso aconteça. Ele dá sinais de que se a gente não mudar o nosso comportamento, o destino da humanidade é esse. Não haveria esses conflitos no Oriente Médio. Só está havendo porque os mentores orientam e eles não estão seguindo as orientações. Nossa Senhora veio, se manifestou, pediu para que parasse com os conflitos, pediu para as pessoas se voltarem à fé, ao amor ao próximo, e as pessoas não aceitaram o pedido. Então, tudo que nós estamos passando é consequência dos conselhos que não foram atendidos. Porque eles têm uma visão diferente da gente, privilegiada, de ver o futuro. Só que o futuro, o nosso futuro ainda não está escrito. Eles têm conhecimento que se você agir de determinada maneira, as consequências para os seus atos é isso ou aquilo. Então ele te orienta, faça isso para não acontecer isso. Se você não quer a guerra, faça paz com o teu, a gente chama de inimigo, mas não seria, né? Vamos fazer alianças, ao invés de querer disputar por poder. Só que a ganância fala mais alto, mas aí dá nisso. É aquela questão, né, da humildade, né, de quem é humilde não vai querer ser ganancioso, querer controlar o outro. Então, é esperar, porque se as profecias estão se cumprindo, e se nós estamos vivendo o período do Apocalipse, o que me dá esperança, expectativa e alegria é saber que a nova terra está mais próxima, que o final das turbulências já está próximo e que a chegada da salvação está próxima também. A chegada do amor representado através de Sananda. Então, isso daí que me deixa feliz e alegre. Porque eu vejo as pessoas falando de conflito, falam, mas você não se abala? Eu falei, mas eu quero que aconteça e aconteça logo, porque a chegada já está próxima, né? Eu vejo ali adiante. Então, a gente tem essa esperança. Já que está acontecendo tudo que está previsto, a nova terra está aí, próxima da gente, é só mais um passo. Vamos ser resistentes. Exatamente. É igual você falou, eles sempre orientam, né? Eles sempre estão aqui falando, né? Os extraterrestres entram em contato com os presidentes dos países, até os intraterrenos também fazem isso, os líderes lá da intraterra entram em contato, porque eles também têm preocupação com o planeta, porque eles pertencem ao planeta, eles residem aqui, né? Então, se acontecer alguma coisa com o planeta, eles são afetados também. Eles, todo o universo, toda a galáxia, né? Então, reverbera em tudo. E a questão também é porque existe a questão dos mentores, muitas vezes, são até mesmo o nosso eu do futuro que vem aqui, porque a gente já sabe, por exemplo, o nosso eu do futuro já sabe as linhas do tempo, o que aconteceu. Então, existe esse retorno para poder evitar. Então, muitas profecias são isso, né? A gente já tem aquela visão do futuro que ocorreu numa linha do tempo, então tem esse retorno para tentar alterar aquela linha do tempo, né? Muitas vezes é nosso eu do futuro que está vindo aqui, muitas mensagens que nós estamos recebendo, sendo orientados, para que não ocorra pior, né? Para que a linha do tempo da Terra seja
da regeneração da nova Terra, e vai acontecer, porque essa linha do tempo não pode mais ser alterada, né? Vai acontecer independente do humano ou não, porque Gaia, o espírito de Gaia já está em quinta dimensão, então basta agora essa autopercepção da coletividade de estar também, né, nessa nova frequência. A pergunta da Mariana Orrico: quantas naves hoje operam em volta da Terra? Acho que não tem como saber, são muitas, né? Familiares. É. A nave do Henrique, ela tá próxima de Júpiter, ela tá parada, meio estacionada, próximo de Júpiter, e diz que tem várias, né? E que quem está no comando das naves que estão aqui na órbita da Terra é Miguel, e do comando Mariano também. Eles estão no comando de todas essas naves. Aí, no caso, aí o pessoal fala, a Star Cheran, ele está subordinado a Miguel e Maria, comando Mariano. Uhum. Mas cada um tem uma função, né? Sim. Uhum. Tem outra pergunta dela aqui, ó. Existem ETs maus que conseguem fazer viagens interplanetárias? Existem, a questão do mal. Quando você fala ET do mal, você está rotulando e está achando aquele ser como sendo um ser do mal. O que o Henrique fala muito para mim é que não existe essa questão de quem é bom e quem é mal, e sim questão da frequência. Quando a gente está com a frequência mais elevada ou a frequência mais baixa. Um ser de uma frequência mais baixa, ele vai ter atitudes não éticas, vamos assim dizer, não morais, e que atravessam. Existem seres que atravessam tanto de forma física, que já tem muitos aqui no planeta, e existem aqueles que vêm em outras dimensões, viagens dimensionais, né? Esses seres dimensionais, de quarta dimensões, interferem, influenciam muito também sobre a gente, sobre, né, os seres humanos. Então a gente sofre muita influência desses seres. Conhece aquele ditado, aquela passagem bíblica, né? Orai e vigiai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, perceber essa manipulação dessas energias, porque se a gente não toma cuidado, né? Se sentir a intenção das vibrações, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, mesmo que a gente não consiga vê-los, eles exercem essas influências, tanto mental assim, como na nossa energia também. Baixar nossa frequência, baixar nossa autoestima, nossa vontade, sabe? Tem dia que a gente acorda e fala, não tô legal hoje, né? Não sabe o que está acontecendo. Muito pode ser de influência desses seres negativos, né? E a gente pensa assim que influência só vem de fora, mas tem seres até aqui mesmo que são humanos que desencarnaram, isso que a gente chamaria de espíritos que não evoluídos, que permaneceram no umbral e que exercem influências negativas também para gente. Então, de qualquer forma, de toda forma, a gente pode sim, em algum momento, sofrer influências de seres, entidades, de energias negativas, né? Então, é manter sempre o pensamento bom, pensamento elevado, né? A energia, ânimo, disposição. Então, mas esses seres que ela falou, ETs maus, eles conseguem fazer viagens interplanetárias? Não, agora eu vou te falar uma coisa. Já consegui, não conseguem vir de forma física mais no planeta. Essa influência que a gente fala, né? Influência assim mesmo de outras dimensões. Então, de terceira dimensão, não tem esse contato dessas viagens interplanetárias. Já houve e não há mais. Mas existe viagem astral e dimensional. Então, seres que vêm de outras dimensões. Alguns deles se materializam? O Henrique me mostra, mas parece que sim. Eles têm o poder de se materializar e se manifestar no planeta. Eu não sei se materializa de forma densa igual o nosso corpo, físico, mas eles se manifestam, se mostram, se apresentam, entendeu? Mas isso daí, assim, viagem em nave espacial matéria mesmo, não. Eu não sei como que funciona, porque de 3D não está podendo mais estar fazendo essa viagem interplanetária, né? O que você sabe disso, Alessandra? Então, a informação que eu tenho é que não é mais permitido esses seres extraterrestres não benevolentes entrarem aqui no planeta Terra, como eles faziam antes, com a intenção de exploração, colonização, né?
não é mais permitido. Os que estão aqui na Terra, os remanescentes, estão sendo retirados aos poucos, né? Tem os híbridos também, né, desses seres extraterrestres. Então, esses estão sendo retirados aos poucos e sendo encaminhados, né? Muitos estão se regenerando, aceitando, né, os acordos feitos pela Confederação Galáctica. Então, muitos estão sendo, né, encaminhados. Agora não é mais permitido o que acontecia antes, porque aqui não é uma terra mais a Deus dará, vamos dizer assim, né? Agora, Uhum. como a Terra já está num processo de transição planetária, de rumo à regeneração, à nova Terra, então o destino da Terra agora é esse. Então, nada pode impedir mais, né, esse processo. A transição planetária começou e não tem mais volta, né? É, As pessoas que não conseguirem transitar nessa existência, vamos assim dizer, nas próximas existências, quem estiver vibrando na mesma frequência, volta para o planeta. Quem não tiver, vai para planetas que estejam com a mesma frequência que seja compatível. A gente não tem que ver isso como forma de castigo, e sim de uma oportunidade. Porque uma pessoa com uma frequência mais baixa não suportaria permanecer no planeta Terra, porque não haveria compatibilidade de frequência. Então, elas vão ter uma oportunidade de evoluir em outros planetas, regenerar, começar assim, do zero, zerado assim, de consciência, né? Para ter a oportunidade de evoluir. Aqueles seres que não quiserem de forma alguma, por exemplo, não quero, eu quero continuar em um planeta de terceira dimensão, então vai continuar, vai ser respeitada a vontade deles. Nós vamos receber a oportunidade de evoluir e de levar frequência para o planeta de quinta dimensão. Mas a nossa opinião de não querer também vai ser respeitada, né? Eles respeitam muito. Então vai para planetas com frequência compatível. a Mariana, ela fez várias perguntas em uma só, né? E ela falou Uhum. assim: como é a interação do Comando Galáctico com os dirigentes do planeta Terra? Quais regras hierárquicas? E ela quer saber também se seres de luz estão encarnando na Terra, de qual raça e de onde eles vêm. Com relação à intervenção com os governantes, eu não posso falar, porque não tem esse tipo de informação. Mas seres de luz estão encarnando aqui no planeta Terra, seres de outros planetas estão encarnando para auxiliar nesse processo de evolução, né? Tanto que o Henrique fala para mim que eu sou de Sirius, né? Porque eu perguntei se ele era de Sirius, ele falou, não, nós somos. Mas ele me falou que eu também vim de Aldebaran. E que região de Aldebaran eu não sei. Ele quer que eu me lembre, né? Que eu tive uma vivência em Aldebaran. E eu participei do Conselho de Aldebaran também. E eu não me lembro disso. Então, tanto que ainda perguntei para várias pessoas, assim, a gente carrega no nosso DNA da consciência as várias vivências em vários planetas que a gente teve. Então, fica armazenada. Aí, no momento certo, a gente vai tendo essas lembranças. Essas vivências servem para nos auxiliar no nosso processo de evolução, e até mesmo para ajudar nossos irmãos. O Henrique já falou para mim que eu fui uma reptiliana. Eu falei, mas por que eu fui reptiliana? Porque eu tinha versão reptiliano e eu não tinha a intenção de ajudá-los. Ao contrário, eu entrava em conflito com eles. Então, eu me tornei uma reptiliana para entender o que era sentir na pele ser uma reptiliana, para poder auxiliar eles no processo de evolução. Porque é muito fácil você apontar o outro que faz errado e não estar na pele da pessoa para entender o porquê dela agir daquela forma. Então, a gente sabendo o que leva a pessoa a ser daquela forma, então estar naquela frequência, de qual maneira eu posso estar auxiliando elas. Então, existem muitos reptilianos que são regenerados, que estão auxiliando, que faz parte do conselho também. Então, né, a gente passa por essas vivências que é para auxiliar no nosso processo e auxiliar outras pessoas também. É verdade. Agora tem a pergunta aqui do Kleber. Por que dizem que a Terra está na 5D, mas a humanidade está na 3D? Como é possível? A frequência do planeta já está elevada. O planeta vai seguir no processo de evolução. Existem várias pessoas que já estão na quinta dimensão, que já são seres de luz de quinta dimensão. O Henrique, ele disse que ele é da nona dimensão. E ele fala que tem seres aqui no planeta Terra de 35ª dimensão, que está encarnado em corpo humano. A gente não vai perceber quem são esses seres que estão em 35ª, que são pessoas calmas, tranquilas e que não aparecem, não se mostram. Elas estão simplesmente para continuar só para vibrar, para manter um contato, uma relação com o planeta.
Às vezes você vai olhar para uma pessoa na roça, pé no chão, e não dá nada para ela, e é um ser de 35ª dimensão, né? E como existem também seres que estão em terceira dimensão. Então ele falou assim que o planeta Terra é um planeta com vários seres de várias dimensões, que estão aqui no processo de elevação. O planeta Terra já se elevou, existem pessoas de terceira dimensão, existem pessoas que já estão vibrando na quarta e quinta dimensão, existem pessoas que vibram além da quinta dimensão e que permanecem aqui no planeta Terra, que está ajudando no processo de elevação de outras pessoas também. A pergunta do Kleber também. Quando o Nibiru vai passar? Aí é difícil saber, né? Aí é aquela questão, muito do que foi planejado de Nibiru está sendo alterado. A maneira que Nibiru passou no passado está sendo alterada. O Chico Xavier fala, ele deixou registrado que ele teve uma reunião, que o próprio Jesus pediu para não destruição do planeta Terra, e pediu para uma oportunidade para a humanidade se regenerar. Aí foi dado no conselho que a gente teria 50 anos, se a gente não entrasse em conflito bélico, receberíamos auxílios dos nossos irmãos galácticos. Em 50 anos, foi dado em 2019, o planeta não entrou em conflito bélico de ordem nuclear, então nós recebemos o auxílio dos nossos irmãos galácticos. E uma parte desse auxílio é tirar a Terra da órbita. Então, a Terra está sendo afastada da órbita de Nibiru. Eles criaram um escudo, não me pergunte como, eles têm tecnologias, para a gente não sentir tantos sintomas da aproximação da força gravitacional de Nibiru. Então, os danos no planeta vão existir? Vão, mas estão todos sendo monitorados. Os vulcões que estão entrando em erupção, os terremotos, as calotas polares derretendo, essa mudança no clima, tempestades estão se acentuando, estão acontecendo por interferência do homem? Sim, mas não só por conta da interferência humana, mas por conta da aproximação de Nibiru. O que eles querem evitar é um desastre ainda maior. Eles não têm como impedir a passagem de Nibiru, mas eles têm como afastar e diminuir os danos. Eles estão intervindo para diminuir os danos no planeta. Uma coisa que o Henrique me falou, que ele não tem como confirmar porque ele não recebeu mais informações de atualização, a informação que ele tinha me passado é que em 2023 Nibiru estaria visível a olho nu aqui no planeta Terra. A gente estaria vendo no céu um segundo sol. Então não teria só por registro de vídeo, por registro de fotos de algumas pessoas. Todos nós no planeta estaríamos vendo. Só que com essa nova estratégia, com essa nova intervenção ali dos irmãos, ele não tem como afirmar se realmente vai ser desse jeito. A gente vai ver um pontinho diferente, uma estrela diferente no céu? Vai ser. Só que não da forma que era para ser visto, porque os planos estão sendo mudados, estão sendo atualizados, né? E essas informações ele não tem acesso. Ele não tem acesso às informações porque a equipe dele é uma equipe de reconstrução do planeta. Então, esse processo de afastar a Terra da órbita, corrigir a rotação da Terra, é uma outra equipe. Então, ele sabe informações quando a equipe repassa para eles, né? Então, para ele não vai falar nada assim com relação a isso, porque ele não tem nenhuma informação atualizada mesmo. Mas ele fala que existe intervenção, tanto que a minha maior preocupação, que eu moro em Ribeirão Preto, dentro de um vulcão, e por várias vezes esse vulcão deu sinais de que entra em erupção, e eles não estão permitindo. Então, vulcões de regiões que não causam muita destruição para a população, que está no meio mais assim afastado de grande civilização, eles estão entrando em erupção para diminuir a pressão desses outros supervulcões, para evitar um dano maior para o planeta. Então, os cientistas veem e acreditam que vai entrar em erupção esses grandes vulcões e eles não entram. Aí os menorzinhos estão entrando toda hora, vai e vem, de vulcão entrando em erupção. Esses terremotos, a Terra se acomodando por conta, né? Então vai vibrando, a Terra vibra mesmo. É tudo previsto. Está tudo dentro do programado mesmo, só que ele deixa claro que a programação está sempre sendo alterada para diminuir os danos, os riscos de vida, entendeu? Tem a pergunta aqui da Ângela Rodrigues. Gostaria de saber se vou ascender nesta vida. Sei que vim de Vega. Vi um Blue Avians que disse que sou igual a ele.
Gostaria de saber se sou mesmo. Sobre essa questão, né? É que as pessoas costumam perguntar, né, Tereza, de qual Uhum. origem elas são, né? Mas existem, nós somos de muitas origens, não existe uma origem única. Como a Tereza mesmo falou, já foi de Sírio, já teve uma roupagem de reptiliana, né? Então nós já fomos de várias roupagens, vários avatares, né? E essa questão também que ela falou de se ela vai ascender nesta vida, é uma coisa assim, depende dela, né? Da frequência dela. Então, basta ela querer, né, Tereza? A gente fala nessa vida, só que a nossa vida é uma. O É, Henrique fala que tem uma única vida com várias existências, com várias experiências. Então, nessa vida, ela vai ascender. Nessa existência, aí eu não posso dizer, né? Então, é porque a consciência existe, zerada, a gente vai passando por experiência e vai evoluindo, que é uma única vida. A gente se recobre das nossas vivências anteriores, que a gente fala, não são vidas anteriores, é uma vida única. São experiências em outras existências, né? Então, nessa existência, a gente não tem como afirmar que se todos vão ascender, mas nós já estamos ascendendo. O simples fato de a gente estar sobrevivendo, resistindo à transição planetária, a gente está desperto, tendo consciência de tudo que está acontecendo, é uma forma de ascensão também. Ela aprender a vibrar no amor, seguir orientações dos mentores, provavelmente esse ser aviário que conversa com ela, se comunica com ela, é o mentor dela. Se ela buscar seguir as orientações dele, não ordens, orientações, e ela vê que essas orientações são para o bem dela e para o bem da humanidade, é uma forma de ela ascender também. Né? Então, a missão dos mentores é nos auxiliar nesse processo também. Mas ela não se preocupe, não tenha pressa de ascender. Não importa o tempo que demore, o importante é que seja feito de forma firme e duradoura. Porque tem seres que começam a querer elevar demais a frequência, se elas não respeitam o processo, elas caem rápido. Às vezes, tem dia que eu estou com a frequência lá em cima e tem dias que eu estou para baixo, porque a gente não consegue manter, porque a gente sofre influências externas também. É muita pressão que a gente sofre no meio externo. Por isso que o Henrique fala, evita ficar vendo conflitos, evita ficar vendo notícias assim, de caos, de procura ter confiança. É uma coisa que a gente estava falando, né? 24 de setembro. As pessoas preocupadas com o que vai acontecer. Gente, isso daí são alardes, cortinas de fumaça dos seres trevosos, né, que a gente fala, que querem criar o caos no planeta. Eles querem baixar a frequência do planeta. O Henrique deu a mensagem no dia, né, para a gente ficar tranquilos, que não ia acontecer nada. Estamos aqui hoje, dia 24 de setembro, e cadê? Qual foi a notícia que impactou a humanidade? Eu não sei que notícia é essa. A notícia que vai impactar a humanidade, para mim, agora, vai ser a chegada de Sananda. Eu falo assim, de apresentação, é as pessoas saberem quem eles são. A gente uhum, receber mensagens canalizadas é uma, mas eles se materializarem e ficarem frente a isso. frente com a humanidade. Esse Então, momento essa que vai ser impactante. Que o verdadeiro governante do planeta é Sananda, vai existir o governo desse Sananda e a fé vai ser abalada com a apresentação de Sananda. A gente pode perceber que em regiões, em áreas militares, o número de avistamento é muito maior. Avistamento de naves físicas, né? Você pode ver que você quer ver se existe naves ou não, vai em regiões de militares. É avistamento de constantes. Próximos a vulcões, é avistamento constantes, ou seja, o planeta está sendo monitorado e estão sendo tomadas atitudes. Então, a gente tem que confiar, fazendo essa parte de vibrar. A gente está aqui para vibrar a frequência do amor, deixar as pessoas se envolverem pelo amor. E isso a gente já sabe, isso tem nas profecias, nas escrituras. Isso. É para a gente aprender e para a gente confiar. Por gerações, nós estamos recebendo essas informações. Que é prova maior que a gente não está sendo desamparado. eu só vou falar um pouquinho sobre o que ela falou também, de que ela viu esse aviário, essa presença, né, perto dela, e ela queria saber se ela é mesmo. Essa questão, ela tem que buscar dentro dela, né? Ninguém pode responder por ela, né? Ela não pode buscar alguém para responder uma coisa que nem a Teresa falou assim, ela que tem que lembrar, né? A Teresa, o Henrique traz informações para ela, que ela já foi isso, foi aquilo, mas cabe a Teresa relembrar, trazer essa memória cósmica, né? Tivemos várias existências em vários planetas, ou então
uma pessoa que sempre teve várias existências aqui no planeta Terra. Mas a nossa origem primordial é a fonte. Então, às vezes você vai ter lembranças uma última existência, né? Que a minha última, no caso, deve ter sido em Sirius, com a equipe do Comando Delta. Eu não me lembro deles. Quando acabar a minha missão aqui, uma nave vem para me buscar. Eles falaram que eu sou livre para continuar aqui ou ir para outro lugar. Eu vou onde a minha frequência se sentir melhor. Eu não vou ser obrigado a voltar e ser uma siriana. Se eu já tive várias experiências em vários planetas, eu posso ir para outro planeta. De repente, eu receber orientações, informações e querer reencarnar no planeta de terceira dimensão para ajudar as pessoas. Porque eu gosto de estar ajudando as pessoas. Eu falei, não, eu tenho amigos meus que foram para a terceira dimensão, parentes, famílias, eu quero encarnar na terceira dimensão para auxiliar essas pessoas. Então, a gente vai ter várias existências. Hoje eu estou humana, eu não sou humana, eu estou humana. Ontem eu estive siriana, amanhã eu posso estar em outro planeta, né? É tudo uma opção. A gente tem as opções e a gente escolhe. Aí eu lembro da nave, né, que eu tinha a minha filha e eu não me lembro dela. Eu posso ir se eu larguei ela para vir para cá, posso largar ela para ir para outro lugar. Não estou dizendo que eu não amo, eu botei meu momento com ela. Mas o processo de evolução é isso. Ah, outra coisa. O Henrique fala, se desapega de tudo. Se desapega das pessoas. Porque o processo de evolução é um processo individual. A gente está aqui para ajudar aos outros, só que a gente não tem que viver 100% para os outros. Porque se você não evolui, você não tem como auxiliar o outro no processo de evolução. Se o outro evoluir e você não evoluir porque fica correndo atrás de ajudar os outros, você fica para trás. Então, tem momentos que a gente tem que se retirar de campo e se guardar para a gente mesmo e buscar respostas dentro da gente. O processo de evoluir, de crescer, né, de elevar a frequência, é individual. Quando eu estou com a frequência elevada, eu me comunico com as pessoas, eu interajo, mas quando eu não estou, eu me afasto, para não deixar que essa baixa frequência minha interfira na vida dos outros. Quando eu não posso ajudar, aquele ditado, né? Quando eu não posso ajudar, eu procuro não atrapalhar, entendeu? Só que não é sempre que a gente está bem. A gente tem que respeitar os nossos limites também. Então é isso. Tem a pergunta aqui da Ana Cruz. Poderei me conectar com a minha família galáctica e saber quem sou? Desculpe, mas este é a minha pergunta, ela falou. Eu não me conectei com eles se conectaram comigo. O Henrique fala uma coisa, os mentores sempre conversam com a gente, mas nem sempre a gente está disposto a ouvi-los. A princípio, quando eles começam com comunicação, não é uma coisa muito invasiva. Fica parecendo que é a nossa intuição falando com a gente. Ah, estou conversando comigo mesmo, com o pensamento. Eu achava que eu conversava comigo mesmo. Por várias vezes eu me achava conversando sozinha. Até que o Henrique começou a me trazer informações que eu não tinha. Ele me trouxe informações de coisas, de tá, como que eu estou pensando uma coisa que eu não sei que existe? Como que eu posso estar adivinhando o futuro do que vai acontecer daqui a 1, 2 dias, se eu não sei o que é isso? Ele me passou informações sobre o momento de hoje e pediu para eu pesquisar. Eu falei assim, gente, mas o que é isso que eu estou vendo? Eu fui atrás de pesquisar as coisas que ele me indicou de orientação e eu vi que era realmente aquilo, né? Eu tive uma experiência nesse plano que ninguém fala para mim que não é, uma visita de Nossa Senhora. Ela veio e se manifestou para mim, Maria. Ela conversou comigo, tanto que eu falo Nossa Senhora, só que ela fala, me chama de minha mãe. Ela me alertou de várias de coisas que aconteceram comigo, e ela falou que haveria momentos em minha vida em que eu poderia entrar em desespero, eu poderia perder a minha fé, e que quando esse dia chegasse, que era só chamar ela, chamar por ela que ela viria, que eu nunca estaria só. E que enquanto ela não estivesse comigo, eu teria um anjo me protegendo e me guiando, entendeu? No caso, acho que o anjo era o Henrique. Ela já veio até para anunciar, para eu confiar nesse meu anjo. Então, os mentores vêm para conversar, só que a gente tem que estar disposto a ouvir também, né? Então. É verdade. Então, essa questão mesmo de saber se você vai conectar com a família galáctica, igual a Teresa falou, eles que entram em contato geralmente, né? Aí a gente vai se recordando, ou então em projeção astral, ou através de sonho, né?
e também o que ela perguntou se ela quer saber quem ela é, né? Ou seja, estão dentro do coração dela, né? Dentro do nosso coração tem um portal. Então basta a gente entrar dentro do nosso coração, através de meditação, né? Através do silêncio. O Henrique falou uma coisa. Ah, Eu estou Tereza e eu sou a fonte. Ele é, acabou de falar isso para mim. Você está Tereza e você é a fonte. Ou seja, nós somos exatamente. capitais da fonte. Quem eu sou? Eu sou uma É. parte da fonte. E hoje eu estou Uhum, passando uma experiência como Tereza. é, Ele ri assim com respeito dessa necessidade da gente de ter títulos, de ter eu sou isso, sou aquilo. Isso é coisa muito humana. Porque hoje ele falou para mim, eu estou naquela forma física, né? Que eu mostrei a foto para vocês. Hoje eu estou assim, eu não sei se quando eu for para o planeta Terra eu vou estar naquela forma, porque aquela forma é de acordo com o ambiente que ele está na nave. É compatível com o ambiente. Se ele vier para o planeta Terra, ele não sabe que forma ele vai vir. Porque ele tem que vir numa forma biológica que seja compatível com o planeta Terra, com pressão atmosférica. Então, vários seres não se adaptam com a forma física. Ciências que já estão aqui no planeta Terra de outros planetas, de outras dimensões, que vêm conscientes, mas elas adquirem a forma física, humana, porque é mais fácil a adaptação, né? Eles se adaptam ao corpo físico. Às vezes a consciência dele não vai se adaptar com o corpo que ele está lá, entendeu? Então tem isso também. Isso aqui é uma roupa. Hoje eu estou com é. uma roupa, aí para uma festa eu coloco uma outra roupa, entendeu? Então a gente não tem essa noção de troca de roupa, né? Roupagem biológica. Então, Uhum, quem eu sou? Aí a gente falou, eu sou hoje eu estou Tereza. Eu não é. sou Tereza, eu estou Tereza. E esse Antes, Tereza também não é meu nome. é, Ele falou que meu nome não é Tereza, o nome dele também não é Henrique. O teu nome também não é Alessandra. Hoje nós estamos assim, né? é. Uhum. Então, antes eu tinha também essa busca, sabe, de querer saber quem eu sou, mas não tem importância, sabe? Nós somos a fonte e a gente já experienciou É, tanto, né? Nós já vivemos em vários planetas, tivemos várias origens estelares. Agora, a gente também não pode invalidar a experiência humana. A experiência humana não, também é um projeto de Deus, né, do Criador de tudo que é. Então a gente tem que honrar essa experiência que é muito linda, sabe? Você está aqui experienciando as emoções humanas, o que é ser um humano. Cristo e Maria, por exemplo, para poder ajudar o ser humano, eles tiveram que vir aqui, ser humano, sentir tudo que a gente sente. Ele chorou, ele sentiu raiva, né? Ele foi humano totalmente, Maria também. Então, assim, eles vieram não, aqui para ajudar essas consciências, né? Iluminadas, crísticas, vieram aqui, foram humanos. Então a gente não tem que invalidar a experiência humana, que é muito linda, sabe? A gente vai levar todas essas informações do que é ser humano para a fonte, porque a ascensão é isso, é a gente retornar à fonte com toda essa vivência, todas essas informações que são muito lindas, são sagradas, são belas também, né? Então, a são. gente vivenciou tudo, vivenciou a dualidade, o bem e o mal, a gente já foi homem, mulher, já foi preto, branco, índio, de todas as raças, todas as cores, já vivenciamos o que é ser mal, ser o bonzinho, o lado não bom da história. Então, por que a gente ainda julga? Porque ainda tem É, preconceito no planeta, se a gente já foi, né? Para que ter apego também por pessoas? Porque ainda existem pessoas que retiram vida de pessoas por causa de ciúme, por causa de apego, sendo que isso daí a gente já tem tantas famílias, a gente já nasceu tanto, já morreu, já não, viveu, já renasceu. Nós temos tantas famílias espalhadas por este mundo. Então a gente não tem que ficar pegando só em um no sentimento, né? Isso é que tá, né? A gente tem que é. evoluir dessa parte, né? Uma coisa que o Henrique me fala, para eu ter desapego aos meus filhos, meus filhos não são meus filhos, né? Eles É. vieram através de mim, mas nós somos a mesma coisa. Somos Uhum. avós. Aí ele fala, É, acalma o coração e vive o agora. A gente não tem as memórias justamente por isso, para não viver as dores e angústias da saudade de outras existências. Você falou, é uma experiência única que nós estamos tendo agora, esse momento é único. A gente fica tão preocupado o que foi lá atrás, o que vai ser depois, e a gente não aproveitou agora. E é agora que importa. Quer dizer, o tempo que a gente perde tentando, buscando por respostas, né, que não, nem todas as respostas são para agora, a gente deixa de evoluir aqui agora, deixa de viver o momento, né?
Então, esse momento é onde passa, não vai voltar mais. Você vai ter outras experiências e você vai sentir falta. O Henrique falou que ele já teve uma experiência humana e que ele não aproveitou e que ele não se lembra de muitas emoções que a gente poderia ter vivido porque ele tinha outras preocupações de passado, de futuro e ele ficava nesse conflito. O que eu sou, o que eu tenho que fazer? E ele não aproveitou. Ele falou, não sei, não, agora aproveite e se integre com o planeta. Sinta a frequência do planeta, sinta a energia, usufrua dessa oportunidade que você está vivendo. É um momento único que você tem e que não volta e que a gente está deixando de aproveitar. O planeta, a gente está num lugar tão abençoado que é o Brasil, que no meio de conflitos, que parece que é outro mundo, quando a gente fala sobre guerra de Ucrânia, é uma realidade tão diferente da nossa que é um outro planeta. Porque se a gente não tivesse acesso às redes sociais, se a gente não tivesse acesso às informações através de mídia, a gente não ia nem saber que existe guerra no outro lado. Porque a gente está aqui vivendo uma realidade totalmente diferente. Nós somos privilegiados, então vamos aproveitar, vamos ser gratos. Ao invés de questionar por que eu não tenho isso, por que eu não sou aquilo, agradeça pelo que você tem, pelo que você é. Aproveite, vive esse momento, né? Viva plenamente. Porque a gente não vive plenamente. E depois a gente se arrepende de não ter aproveitado aquele momento. E aquele momento não vai voltar mais, né? Tem a pergunta aqui da Ivone Anese. Como saber quem são os falsos espíritos querendo nos tirar da luz? Por que meu mentor não aparece? O que devo fazer? Olha, os falsos espíritos, os maus, vamos falar de frequência baixa, eles sempre vão oferecer bens materiais. Sabe aquela. Eu vou fazer uma passagem bíblica que explica muito bem isso. Jesus no deserto, sendo tentado, né? Eles vão fazer propostas. E essas propostas não vão te auxiliar no processo de evolução, ao contrário, vão te prender na terceira dimensão. Se o planeta está evoluindo e você não evolui com o planeta e prende, se apega à terceira dimensão, a próxima encarnação tua, ao invés de você ir para frente, de elevar, que não é negativo, não é ruim, você acaba ficando preso à terceira dimensão. Então, é não se permitir receber influências para você fazer. O Henrique me fez um alerta, nós estamos fazendo os pactos inconscientes. A gente faz pacto querendo fazer promessas, simpatias, ou então pensamentos para conseguir bens materiais. Então, a gente se preocupa com prosperidade de bens materiais e se esquece da posteridade, o que vem depois. Porque se você se apega demais aos bens materiais, como que você faz para se desapegar depois para seguir adiante? Na quinta dimensão, o que a gente tem aqui guardado não vai nos pertencer. Entendeu? A gente vai estar vivendo aqui na nossa casa, vamos assim dizer, só que amanhã essa casa a gente vai deixar para trás para viver em outra. Então, por que tanto apego? Nada impede a gente de cuidar do que é nosso, que está emprestado, porque não é nosso, para a gente cuidar, para a gente ter uma qualidade de vida, para poder nos permitir, até mesmo para nos auxiliar nesse processo. Mas não ter apego. A gente não tem que ser prisioneiro dos bens materiais. A gente tem que ter os bens para nos auxiliar, e não para a gente ser dependente deles. Tanto que ele fala, se desapega à tecnologia, se desapega a ficar muito preso em redes sociais, usa para trazer informações, use para você levar umas mensagens boas, mas não tenha apego e não deixe ser manipulado. Esses seres que manipulam a mente da gente com notícias de caos. Um exemplo desse 24 de setembro. O que eu via de vídeos, de informações, pessoas compartilhando em grupos, desesperados. O que vai acontecer dia 24 de setembro? Para quê? É para baixar a frequência do planeta. Essa é a intenção, baixar a frequência. A gente não pode permitir isso. Então, todo tipo de influência que, de alguma forma, baixa a frequência, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a outra pergunta dela, por que que o mentor dela não aparece? Eu farei a pergunta para ela: por que você não escuta o seu mentor? O Henrique fala que todo mundo tem os mentores. Ele tem consciência de que são 7. Nem, os 7 não ficam juntos. Tem aquele que tem mais afinidade com você, que se propôs, é uma pessoa que existiu com você em outro lugar, em outra existência, e que se propôs a te auxiliar, né? Ele inicia a comunicação,
E na medida que você vai evoluindo, são outros mentores mais adiantados. Eu tenho mentores de outras dimensões, o Henrique está na nona dimensão. Então, na medida que a gente vai. O Henrique falou que eu sou numa dimensão acima dele ainda. Eu não sei como, mas tudo bem. Então, eles vêm para nos auxiliar. A questão é a gente escuta. Quantas vezes você não se arrumou para sair para uma festa e você ouviu uma voz, não vai não, não vai não. E a pessoa aí dava tudo errado. Às vezes você se propunha a fazer, vou comprar um carro. Não compra, não compra. Você sofre um acidente. E sempre existe aquela vozinha que te passa informações, não faça, não vai. A gente não escuta, né? Eles estão falando. Só que, sabe por que a gente não escuta? Porque eles respeitam a lei do livre-arbítrio. Eles passam as informações, você recebe a informação, só que não é a informação que você deseja naquele momento. Os mentores falam que a gente precisa ouvir, só que nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. E a gente simplesmente ignora o que eles estão falando. O Henrique fala que a fonte está sempre ligada a gente, mas nós estamos nos desligando da fonte. E é a mesma coisa que a gente faz com os mentores. A gente se afasta dos mentores, se afasta da fonte, mas eles estão lá. Porque se você chamar, eles chegam. Aí, se você chama, ele está falando, você não escuta, então a gente tem que entrar, parar. Aí o Henrique fala: escute o silêncio. É no silêncio que a gente fala. Então, como que vai ouvir o mentor? Fica em silêncio. Desse Né? jeito. Tem uma pergunta aqui do Start CV. Qual o papel e a contribuição da espiritualidade africana? Deixa para você. Acho que o papel de toda espiritualidade é auxiliar no processo de evolução, cada uma com a sua cultura. O Henrique valoriza muito, ele tem conhecimento, ele tem estudo, ele vê como que é o trabalho de relacionamento de civilizações que têm contato direto com a natureza. Ele tem um respeito muito grande. Na simplicidade, na humildade, eles mantêm uma aliança constante com a divindade. E eles, como que falam, manifestam com o conhecimento que eles têm. Você não precisa saber muito para estar com Deus. E uma coisa que eu percebo que tem pessoas que, quando começam a aprender demais, o orgulho fala mais alto, e quando o orgulho grita, ela se afasta da fonte. E aquelas Uhum. pessoas que, na humildade, na simplicidade, se aproximam muito mais da fonte, com gestos assim, de dança, de cantos, entendeu? Com a crença, com a forma deles manifestarem a crença. Então, cada um se manifesta de uma forma. O importante é a gente manter esse elo de ligação com a fonte, e que tem se perdido ao longo dos anos, né? De acordo com as civilizações que vão chegando, e não é repassado essa ligação que a gente tem com as fontes. A gente não se liga à fonte só com rituais dentro da igreja. A gente se liga à fonte no nosso interior. A gente pode manifestar através de um canto, de uma oração, de uma escrita, de uma conversa, né? Ouvir a fonte falar e deixar permitir que a fonte se fale através de nós, entendeu? O Henrique fala assim que a Terra nova, se você quer saber como que vai ser o planeta de quinta dimensão, observa como os índios vivem. Ele deu isso como referência para a gente aqui no Brasil. Vai ser muito parecido. Então, ele deu aquela referência assim, como que o povo antigamente vivia, em contato com a natureza. Existia harmonia, existia o respeito. A forma que era a colheita, as plantas a gente não degradava. A gente usufruía dos bens da natureza sem destruir a natureza. Existia uma harmonia de convivência. Isso não está acontecendo mais hoje, né? Então, a gente vê que, você olha para as ruas, é asfalto, você quase não vê uma árvore, uma planta na rua. São raras ruas que têm árvores, né, que a gente tem aquele contato com o chão. No interior ainda se preserva muito isso, né, o contato com a natureza, com o solo, com o chão. Isso a gente não vê mais nas grandes cidades. Então, aquelas pessoas que têm o privilégio de estar no meio da natureza, em contato direto, elas são mais próximas da quinta dimensão. Quer saber se você está na quinta dimensão? Quando você sente afinidade com a natureza. As pessoas que não gostam de estar na natureza, do contato com a natureza, está bem longe da quinta dimensão. Então, quem consegue sentir a natureza está mais próximo da quinta dimensão. Aí a gente pensa assim, né? Como que pode uma pessoa não gostar da natureza e não sentir contato? Eu falava para ele que isso não existe. Ele falou, pior que existe. Pessoas que se fecham num lugar assim, sabe, tudo cimentado e não gostam de jeito nenhum de estar na natureza.
Essa questão também das religiões, eu acho que todos são honrados. É uma forma de conexão com a divindade, né? Se bem que Aham. não é necessário nenhum tipo de templo para a gente se conectar, né, com o Deus, né, a fonte que tudo é. É, Mas a gente vê também que os seres de luz, eles são tão humildes, muitas vezes eles não têm esse negócio de nome, né? Não importa para eles nome, importa é a frequência. E eles honram tanto a gente porque ele vai aparecer conforme aquilo que a pessoa acredita, né? Se a pessoa acredita assim, numa religião, num determinado segmento, eles vão aparecer com aquele formato assim, que ele acredita, mas vai haver uma comunicação, né? Vai haver sabe, um elo importante de amor entre eles, entendeu? Então eles respeitam muito isso, né? Igual você falou, né, Tereza, que o Henrique antes aparecia para você como preto velho, né? Aí depois ele é. falou, não, sou um Eu alienígena. conversava com a imagem do preto velho, aí depois eu achava que conversava dentro da igreja como se ele fosse um anjo. Ele me É, fez estudar Chico Xavier, então eu imaginei, ele era um ser humano que desencarnou e é uma mentora espiritual, tipo Chico Xavier. Até aceitar que ele era um alienígena foi difícil. Tanto que eu relutei por muito tempo, porque eu ficava tentando imaginar que tipo de alienígena ele é, né? Daí ele falou, é. não, pode ser tranquilo que eu não sou feio, não. Eu morro de medo. Eu tinha sonhos que eu entrava em pânico vendo alienígena. E eu tive Uhum, muito sonho. E outra coisa, Hollywood contribuiu para que eu tivesse muito medo desses ataques alienígenas, né? é. Mas é assim mesmo. Verdade. Deixa eu ver outra pergunta aqui. As pessoas estão preocupadas também, Tereza, com a questão como será o trabalho na quinta dimensão. Da quinta dimensão, o Henrique ele me mostrou e que a nave dele é responsável por isso, é ensinar uma nova forma de política. Não existe um governo. As pessoas sabem qual cada um a sua missão. O Henrique fala que lá na nave, eles têm um período de tempo de trabalho, algumas horas são reservadas para fazer um trabalho, só que não existe uma única profissão. Eu tenho a minha especialização, mas hoje eu quero trabalhar com cozinha. Então, eu vou trabalhar um tempo, por hora trabalhada, a remuneração é por pontos por hora trabalhada. Eu quero trabalhar na cozinha, eu vou me dedicar à cozinha. Eu não tenho especialização médica, mas eu quero trabalhar na área da saúde no outro dia. Eu vou lá e trabalho na área da saúde. Todos são responsáveis por educar as crianças, os menores, orientar e ensinar. Só que a gente não existe aquela coisa da obrigação da profissão e cumprir o horário, igual é aqui no planeta, na terceira dimensão. Lá você decide o horário que você quer prestar o serviço, você define, e o restante é período, tempo de você se relacionar com as pessoas, investir no seu estudo, no seu autoconhecimento e ter uma interação com o planeta. Essa questão assim, de acumular bens materiais, isso não existe. A gente tem o que é necessário para a nossa existência. Então, não vai ter aquela coisa assim de ostentação de casa chique, casa muito grande e tal. A gente vai ter aquilo que a gente precisa. Vai ter aquelas pessoas que vão trabalhar na produção rural, eu também vou poder tirar um dia. Eu falei, hoje eu quero trabalhar no campo, vou produzir os alimentos, né? Hoje eu quero trabalhar na parte da limpeza, hoje eu vou trabalhar ajudando a limpar uma escola ou então um hospital, entendeu? Então não vai existir essa questão da pressão e te fala, estou cansada de ir para o meu trabalho, eu vou porque eu preciso. Lá a gente vai trabalhar, mas a gente vai ter a liberdade de escolher o que fazer. Você vai se programar, eu não sei como que funciona, eles vão ensinar a gente, para a gente se organizar, criar planilhas, para quê? Não é para que todo mundo vá para o meio rural e falta pessoas no hospital. Os serviços vão ser divididos, vai ter a escala e você tem a opção de montar a tua escala, entendeu? Então a gente vai realmente ser livre para escolher o que faz, coisa que a gente não existe na terceira dimensão. Aqui você entra numa profissão, você vira escravo da profissão. E muitas vezes você não segue a carreira que você tem vocação. Igual você falou, a gente fica infeliz. E quem está infeliz não produz. E outra coisa, o horário aqui é muito maçante. Ou você trabalha muito, ou então você não ganha. E lá não, você trabalha menos, é um trabalho feito com qualidade, que às vezes 2 horas trabalhadas por dia, você vai render muito mais do que ficar 8 horas enrolando o serviço. Então eles vão respeitar isso. E a gente vai ter tempo para se dedicar para os nossos afazeres, para as nossas vontades, coisas que a gente gosta, desenvolver um estudo, uma arte, entendeu? De interagir com as pessoas. E isso é que eles vão ajudar nesse processo de implantação. Não é imposição, eles vão mostrar que existe que dá certo. Existe um governo do planeta para quê? Manter a paz e a harmonia.
A gente não vai ter essa divisão que existe de países. Se você quiser viajar, você tem que tirar o passaporte, senão você não viaja, tem que ter o visto. Não, a gente vai ter livre acesso aos lugares. Ah, hoje eu estou aqui, amanhã eu quero, não vai ser Paris, mas eu quero ir para Paris. Eu vou pegar o avião, vou ter meu dinheiro, eu vou guardar, eu vou pegar e vou. E o tempo que eu estou trabalhando lá, eu vou estar produzindo lá também. Então vai existir essa interação, né? Aí eu não vejo a hora. É maravilhoso, né, Tereza? E também a questão também de estudar, né? Tem tanta coisa na escola que a gente aprende e nunca usa na vida, né? Então, tipo Então, assim, desde criancinha, as crianças já vão estudar aquilo que ela já tem o dom, que ela gosta, sabe, tem né? afinidade, se é matemática, se é, sabe, compor, se é artes, né? Instrumentos. Então, vai ser uma coisa assim, alegre, feliz, né? Não é igual é hoje, uma coisa imposta, né? Vai ser muito É maravilhoso. isso daí, que da imposição. Aí ele falou assim que a educação infantil lá é apresentada de uma forma diferente que é apresentada aqui. É apresentada, vamos se dizer, os conteúdos, e a criança vai naquilo que ela tem afinidade. Tem criança que cresce gostando de biologia. Ela vai se dedicar na área da biologia. Todas as matérias vão se dizer, a gente fala matéria, né? Os conteúdos vão ser apresentados e a criança vai desenvolver aquilo que ela tem mais afinidade. Na hora que ela quiser, tiver interesse de estudar o outro conteúdo, ela vai para o outro conteúdo. E não é como aquela imposição. E a gente aprende forçado, a gente aprende na hora, vamos dizer, decora a matéria, e depois a gente não, que nem você falou, a gente não usa mais, né? É, Então vai ser funcional, a educação vai ser uma educação funcional, o que não é aqui. Hoje eles dão o estudo porque tem a obrigação, o Estado tem a obrigação de passar o estudo, não é um estudo de qualidade, a criança cresce se sentindo, vamos dizer, burra, porque aprende um monte de coisa que não tem importância nenhuma, e aí se mostra, faz a gente se sentir incapaz, né? A gente não está estudando, desenvolvendo aquilo que é o nosso dom, a nossa vocação, e criam-se profissionais insatisfeitos, né? E que exatamente. não ajudam em nada no processo de. Aí, por que acho que existe tanta guerra, tanta revolta, tanta disputa? Porque o ser humano nunca está satisfeito com o que tem, porque não era aquilo que ele queria. Não é o É, dom dele, né? uhum. Exatamente. Vai ser maravilhoso, né? Hoje, por exemplo, hoje a educação de hoje te forma para você ter status, poder, dinheiro. É uma pessoa Então, bem-sucedida é quem tem dinheiro, quem tem uma boa casa, um bom carro, mas não faz, não. Isso aí não traz felicidade, né? Não adianta. isso daí você não leva para depois. O que uma energia vai fazer com bens materiais? É. Eles fazem a gente acreditar que para você ser bem-sucedido você tem que ter. E outra coisa, é a pessoa se mata de trabalhar a vida inteira, né? Não se diverte, não tem tempo de lazer, não, né? Não passa tempo com os filhos, não leva o filho para passear, não passa tempo com a esposa. Aí depois, que vida é essa, né? Depois da aposentadoria se aposenta, com um Né? salário pequenininho, aí, aí também não é Passa feliz de também. sociedade. Então, a sociedade hoje diz que você tem que ter, quando É, a sociedade amanhã vai te ensinar a ser. ser, né? Então, Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Ângela Isabel. Ela quer saber como funciona a Terra sair da terceira dimensão para a quarta dimensão. A Mãe Terra vai mudar de lugar? não, dimensão é frequência de energia, vibração. Ela está mudando porque os nossos irmãos extraterrestres estão mudando o planeta para afastar de Nibiru. Afastam asteroides e tal. Mas o planeta Terra, o que vai mudar no planeta é a frequência. A frequência vai se elevar, entendeu? Tanto que a gente vê o que é frequência. Frequência eletromagnética, eu não sei falar sobre isso. É uma coisa que a gente percebe, a frequência do planeta na ressonância Schumann era quanta? Quanto que era a frequência da ressonância? 7,80 por aí. E agora elevou. Então o planeta Uhum. vai mudando a vibração. Então não é mudar, não é uma mudança física, é uma mudança de frequência, frequência do amor. Tanto que a gente está numa frequência, a gente está sentindo os dias mais pesados, mais carregado. A gente parece que tem que fazer força para fazer as coisas. Um desânimo, um sono, uma fraqueza, vertigem. Isso são sintomas da quarta dimensão. Na quinta dimensão, a gente vai acordar feliz sem nem saber por quê. Enquanto que na quarta dimensão, a gente tem que fazer um esforço para ficar feliz. A gente tem que fazer um trabalho de mentalização para melhorar nossos pensamentos, nosso sentimento. E na quinta dimensão vai ser automático.
O amor vai vibrar. Hoje, se a pessoa tenta demonstrar um carinho e amor, a gente duvida que é real, por conta da frequência que a gente está. E na quinta dimensão, o amor vai fluir de forma tão natural que a gente sabe que é, né? A gente vai ter a certeza do amor. E não vai ter. E outra coisa, na quinta dimensão, ninguém vai precisar falar eu te amo. A gente vai sentir realmente a frequência do amor. A gente não vai ver as pessoas passando por dificuldade, porque se você vê uma pessoa, você vai automaticamente ajudar. Não por obrigação, mas por necessidade de ver o outro bem também. O outro importa, vai acabar importando mais. Aqui, na terceira, a gente importa mais que o outro, assim, em questão de necessidade. Eu olho o meu primeiro e depois eu olho o outro. Lá não, a gente quer todo mundo bem, todo mundo do mesmo nível. E a gente tendo a liberdade de se fazer as nossas escolhas, de estar no ambiente que a gente quer, né? Hoje aqui a gente não tem essa liberdade de escolher. Por mais que a gente tente falar, não, eu estou dando minha vida, eu decido o que eu faço, deixo de fazer, não é assim que funciona. Agora a pergunta da Marlene. Ela gostaria de saber qual a linhagem dela e por que os ouvidos dela faz tanto barulho, como se fosse uma criação de grilos. Principalmente quando ela está em silêncio, ela ouve. Mas isso é comum, né, Tereza, na questão do zumbido, né? Eu sinto, eu tenho muito também, é questão mais do processo dos sintomas da ascensão, né? Mas se incomodar, assim, os sintomas da ascensão costumam ser passageiros, mas se Uhum. incomodar, se persistirem, é bom buscar orientação médica, né? A gente sempre recomenda. Para isso não é fisiológico. É, Com relação a saber quem é qual é a linhagem, nós somos a fonte. é, E hoje você está humana e teve outras, né? A gente fica tão preocupado em saber o passado, né? Sendo que o que importa é o hoje para amanhã, né? Quem vive muito no passado vive em depressão. Quem vive muito no futuro vive com ansiedade e não aproveita o presente, né? Então, o é. povo fala que direto a gente. Eu já fui muito preocupada em querer saber o meu passado. Tive algumas lembranças que eu não gostei, que me deixaram mal. Então, tem certas. Se a gente está recebendo uma oportunidade de ter uma vida zerada, a gente nasce bebê, né? Para ver experiências novas, por que ficar remoendo com o passado? A gente já teve as experiências. Nós vamos ter, não se preocupe, que nós vamos ter um momento de lembranças, né? De acumular essas experiências, de recobrar todas as experiências. Se a gente for parar para ver, a gente quer saber de outra vida, a gente não lembra nem do que a gente fez uma semana atrás, porque não é necessário. Algumas informações, experiências ficam passadas, algumas a gente guarda, registra, mas a intenção é seguir adiante, né? Aproveitar o momento. A gente esquece o que a gente fez ontem para aproveitar o dia de hoje. Hoje vai ser diferente e eu posso fazer ficar diferente. Mas se eu ficar todo dia remoendo o que eu fui, o que eu não fiz, a gente não vai fazer nada de diferente. Vai ficar sempre nisso. Isso só causa sofrimento, né? É o motivo para causar depressão, né? Tem a pergunta da Marli. Se possível, eu gostaria de saber se haverá os dias de escuridão para a implantação dos sistemas de Sara. E se ficaremos sem energia elétrica. Saberiam informar também quantos dias serão? O Henrique já falou, o projeto está sendo alterado, está havendo sempre reprogramação. Se haverá, o que causaria esses 3 dias de escuridão? Pode acontecer? Pode. O planeta Terra já teve várias vezes período de escuridão. Apagão, ficar sem energia elétrica. A todo instante pode acontecer de apagar, por vários motivos, né? Então fica difícil de estar afirmando, trazendo esse tipo de informação. Esses dados o Henrique não tem. Ele me mostrou o que causaria os 3 dias de escuridão durante a passagem de Nibiru. Foi a informação que ele tinha. Ele me mostrou como se o planeta estivesse fazendo um eclipse no Sol. Nibiru viria junto, atrás do Sol, ia se aproximando, ia crescendo e passaria na frente do Sol, entre o Sol e a Terra, que causaria um eclipse de 3 dias. Só que esse eclipse já foi descartado, entendeu? Uma coisa que o Henrique está falando para mim, que muito das profecias de Fátima, se as pessoas quiserem pesquisar a respeito, tem muito mais a ver com a Europa do que aqui com o Brasil. E muito do que é falado na Europa não bate aqui no Brasil. Então, boa parte das profecias de Fátima que Maria fez para os 3 pastores, né? Para o Joaquim, para Lúcia e para. Esqueci o nome da menininha. Foi feita para a Europa, entendeu? Então, era para aquela região. Então, às vezes a gente acha que vai acontecer no planeta inteiro e não vai.
às vezes ela está querendo mudar a frequência daquela região. E se as pessoas não se emendassem, não se convertessem naquela região, elas sofreriam tais, não seriam punições, seriam consequências dos próprios atos das pessoas, entendeu? Só que essas pessoas estão recebendo amparo, estão recebendo ajuda, mas tem pessoas que não aceitam, eles não podem fazer nada, né? Por toda a eternidade, Maria vem assessorando o planeta Terra, ela vem se manifestando, ela vem apresentando sinais, ela vem trazendo as profecias, informações, e ao mesmo tempo que ela mostra destruição, ela mostra condições para evitar que aconteça. Ela dá situações. Se acontecer isso, isso deixa de acontecer. Se vocês não fizerem isso, isso vai acontecer. Ela pede para a gente se voltar a ela, o Sagrado Coração Imaculado, se voltar ao Nosso Senhor, ao Filho dela, o Senhor Jesus Cristo. E o que a gente faz? A gente dá as costas. Aí depois a gente questiona por que as coisas não dão certo pra gente. Ah, a gente tem que ser escravo. Falou assim, olha, a Maria ela não quer que você fique 24 horas dentro da igreja rezando. Ela quer que a gente eleve nossa frequência. Ela pede por conversão. E eu não entendi o que era conversão. Tudo que ela pede é a elevação da frequência para a frequência do amor. Se você for parar para ver o Evangelho de Jesus, tudo que ele fala está voltado para a frequência do amor. Para a gente levar nossa frequência para a frequência do amor, que é a frequência da quinta dimensão. Então, ela fala em momentos diferentes, com linguagens diferentes, e dá sinais diferentes de acordo com o entendimento, de acordo com a região, de acordo com a época. Mas tudo está voltado, e tudo bem preparado para a gente passar para a quinta dimensão. Entendeu? O planeta Terra, na origem dele, ele estava muito acima da quinta dimensão. Foram vários fatores que foram fazendo o planeta Terra cair a frequência dele, entendeu? E até chegar onde a gente está na terceira dimensão. Agora nós vamos fazer o resgate. Então Gaia consegue elevar a frequência dela. Quem não permitiu até então fomos nós. Por isso precisa de uma intervenção de fora. E essa intervenção está chegando. E Jesus veio várias vezes. Ele não teve uma única encarnação no planeta Terra. Por várias vezes ele veio trabalhar para elevar a frequência do planeta. Foi em vão? Não foi, porque atingiu os corações. Ele plantou a sementinha do amor e ela brotou em vários corações. Mas não é o suficiente para manter as pessoas no planeta mais elevado. Só que agora nós vamos ter a oportunidade. Quem não se adequar à frequência, quem não tiver numa sintonia com a frequência do planeta, vai reencarnar em outro planeta, de acordo com, né, a sintonia. É isso. Tem a pergunta da Vânia Cury. Gostaria de saber como me alinhar melhor com as mudanças e conseguir entrar em estado meditativo. Ah, eu deixo para você, Alessandra. Eu não, quando eu medito, é aquele negócio. Eu combino as coisas com você, né? Lembra? Eu deitei um pouquinho para descansar. A minha meditação é deitar e dormir. É, Porque se eu ficar sentada, tentar meditar, a minha cabeça vai a mil. Vem muita coisa na minha cabeça. Eu não consigo não pensar em nada. O Henrique fala, meditar é não pensar nada, é só sentir, só vibrar. Eu não consigo ficar quieta. Eu estou um pouquinho quieta conversando com meu filho, eu não consigo parar de falar. E se eu paro de falar, meu pensamento flui. Mas se vem muita coisa na minha cabeça. Se eu não falo, eu fico pensando. Então, eu nunca consigo parar e meditar. E quando eu tento parar para meditar, eu durmo. Então, acho que minha meditação é dormindo. eu acho assim, para cada um é de um jeito, né? Que nem a Tereza tem muitas revelações quando ela dorme, ela tem os sonhos lúcidos, tem as projeções astrais. Então, dormindo para ela tem as revelações, ela vai ter lá as informações. Então, é muito individual, né? E ela pergunta assim, como alinhar melhor com as mudanças? Eu acho melhor é você se alinhar consigo mesmo, né? Você estar bem consigo mesmo, equilibrado, em paz, você se acolhendo, você cuidando das suas emoções. Não que é errado você sentir emoções, por exemplo, raiva, sabe? Rancor, mas se você sabe que só de você saber que você já tem essas emoções em você, você já está trazendo luz, porque uma pessoa que nem reconhece que é desse jeito, que tem sombras, que tem rancor, que tem ódio, que tem raiva, é, essa pessoa não reconhece porque ainda está lá, por exemplo, tá na sombra. Mas quando a pessoa já reconhece, a luz já está iluminando, né? Ela já tem a humildade de reconhecer que ela tem esses defeitinhos
e que ela precisa trabalhar neles para se melhorar, né? Não que seja errado também sentir as emoções, entendeu? Se essas emoções virem, também não se culpe, não se condene, sabe? Se elas estão vindo, é para você curar, liberar, deixar fluir, sabe? O importante é a gente não permanecer nessas emoções ruins e não deixar criar raízes dentro da gente. Porque quando cria raízes é que faz mal, né? Começa a fazer tanto mal que acaba até adoecendo o nosso corpo físico, né? Então, a Aham, gente é tudo natural. Se vem um sentimento, você não é o seu sentimento, você não é suas emoções, você não é seu pensamento. Você é luz, você é muito mais, mas você está aqui vivenciando tudo isso, essas emoções, tudo isso, né? E se você está sentindo emoções que você não tá feliz, então você tem que trabalhar, ir trabalhando, né? O domínio próprio, trabalhando a reforma íntima. E se aceitando, se acolhendo, entendeu? Não se culpando, não se sentindo vergonha, sentindo um peso sobre isso. Tipo assim, a pessoa está despertando, ela às vezes ela faz alguma coisa errada, xinga, ou tem uma emoção ruim, explosiva, não se culpa, sabe? Você está aqui como humano. Enquanto a gente estiver aqui como humano, a gente vai estar sujeito a sentir todas essas emoções, sabe? Mas o importante é você reconhecer e, sabe, e não enraizar, né? Não enraizar, não deixar criar raízes em você, aquele mal, entendeu? Porque vai fazer mal para você, não é para o outro, né? E a questão da meditação é individual, cada um é de um jeito, né? Às vezes a pessoa está em meditação, ela não consegue ver nada, mas ela consegue sentir. Às vezes você não vai visualizar nada, mas pelo sentir você vai sentir muitas coisas, né? Então cada um é de um jeito, não existe uma regrinha, né? Faça essa meditação, faça desse jeito que vai dar certo, que você vai ter experiências, você vai conseguir conexão. Então você vai fazendo os testes. Tenta de um jeito, tá? Tenta uma meditação guiada. Agora tenta fazer você sozinha. Tenta fazer ouvindo uma música, uma canção que você gosta. Então é muito assim, né? Não tem uma regra. Você tem que ir testando. Ah, então tem a questão também dos hertz. Tem gente que ouve ondas hertz, né? As frequências puras, principalmente, e tem conexão. Então você vai testando. Não, hoje eu vou ouvir essa frequência aqui, por exemplo, 480. Depois você ouve outra, né? 900 e pouco. E vai vendo as reações que você vai ter, tem dentro de você, né? Se aquilo te faz bem, então você continua, né? É tudo assim, não tem uma regra, né, Tereza? não, não tem regra, não. E uma coisa que você falou com relação aos sentimentos, né? Meu filho estava falando assim que ele estava passando por um processo de meditação enquanto estava trabalhando. E que o Hum, mentor dele ensinou ele a trabalhar cada dia um sentimento diferente. E ele falou assim que sabia que a raiva é um sentimento positivo? Eu falei, mas como a raiva, o ódio é um sentimento positivo? Eu falei, mas como que é um sentimento positivo, né? Você usa a energia do ódio, que é uma energia explosiva. Se você souber direcionar para onde você vai colocar esse excesso de energia, que o ódio é um acelerador de energia, você sabendo direcionar, você pode usar ele para o bem. Usa aquela energia porque o ódio te deixa super agitado, super energético. Se você usar aquele momento de energia para fazer algo produtivo, o ódio te ajuda. Porque tem dia que a gente está tão parado, calmo, em paz, se a gente não faz nada, a gente não produz. Então, às vezes, a gente precisa dessa oscilação de energia, de mudança de frequência. A questão é saber usar essa energia a favor do bem, né? Então, ficar em paz sempre não é positivo. Tanto que é, você vê assim, o sol um dia está calmo, tranquilo, outro dia ele está explosivo. Até aquela explosão, aquele excesso de energia tem um porquê de existir. A questão é a é, gente saber direcionar, filtrar e como, né, utilizar aquela energia de forma positiva e produtiva. Eu achei é, interessante isso do meu filho, porque não dá para a gente ficar calmo em paz todos os dias, né? E a gente não fica calmo em paz todo dia. Até quando você está calmo, você tem que sair daquela calmaria e trabalhar de alguma forma, né? Eu achei é interessante essa observação do mentor dele também. verdade. Então, o ódio é positivo, você tem que saber direcionar, né? É, que nem adrenalina mesmo, né? Uma É uma emoção descarga boa de adrenalina a mais, né? a se movimentar, né? É tudo. Isso. É que tem até aquela palavra da Bíblia que fala assim, ó, ireis, mas não deixeis o sol se pôr sobre a sua ira, né? Tipo assim, É, ninguém vai estar imune de se irar, de passar raiva, passar nervoso, né? As adversidades da vida, mas não deixe, né, perpetuar em você, entendeu?
o sol se põe, amanhã é outro dia, então, nossa, amanhã é uma nova oportunidade, sabe? Vamos viver, vamos sentir, porque o humano é isso. Aqui é uma universidade de emoções, então a gente está aqui para sentir tudo isso, né? Aham. Com relação ao ódio, eu me lembrei de um comentário que eu fiz lá no grupo, que o pessoal ficou admirado. Eu adoro música clássica. A música mais agitadinha que eu gosto é sertanejo, né? E o Henrique gosta de rock. Eu falei, É, mas o mentor que gosta de rock, mas rock é uma, né? Ele falou, gente, presta atenção na letra da música também. Se for uma música com uma mensagem negativa, não. Mas a energia que a música transmite, agita ele, levanta ele, dá disposição para ele levantar e fazer as coisas. E a mesma coisa, o sentimento do ódio, né? Se você sentir aquela energia e o souber direcionar, né? Ela te dá uma disposição a mais. Porque quando você está com ódio, você não para para pensar. Tem dia que você está com aquela outra, dá aquela preguicinha, não está de fazer nada. Se você está com aquele ódio, não, tô brava, tô nervosa, vou limpar a casa. A casa fica brilhando quando você está verdade. agitadão. E quando você não está com a você vai, não vou fazer nada hoje, não. Às vezes É, aquela nervosa que você passa com alguém, você tá calmo, alguém te deixa irritado, nervoso, você usa aquela energia para limpar a casa, fazer uma coisa, o negócio produz, né? Rende, né? é Então, verdade. Acontece comigo também, já aconteceu já. Agora a pergunta da Luciana. Ó, boa noite, a Lei Tereza, lindas e iluminadas, ela falou. Gratidão, Luciana. Como saber da minha linhagem? Ela quer saber também. Mas a ai, gente já falou, Tereza. Saber qual o meu grupo, se ela é pleiadiana, arcturiana, mas a gente já falou, né? E quando minha memória de quem sou realmente se abrirá? Como isso se dará? ó, no meu caso, eu já fiz várias perguntas para o Henrique, até ele falar que nós somos sirianos, né? Eu cheguei para falar, nós somos Anunnaki? Ninguém quer falar que é reptiliano, né? Reptiliano ninguém quer ser. Draconiano ninguém quer ser. É, Insectoide, não. Mas fiz muito esse questionamento com o Henrique, né? E no fim, a resposta não mudou em nada. Então, ou seja, é, é uma necessidade humana querer saber. Porque isso não interfere em nada, porque hoje eu estou, ontem eu fui, eu estive, né, amanhã eu vou estar de outra forma, isso não interfere em nada. Nós somos energias passando por experiências diferentes, né? Tem uma oportunidade diferente de estar existindo. Aí não tem como você definir, porque de repente a pessoa teve outras linhagens. Tem pessoas que teve encarnação só no planeta Terra, mas tem pessoas que teve em outros planetas. E isso não vai interferir em nada ter essa resposta. é, Estamos agora como sirianos, eu estou como humano, não interfere em nada. Tanto que nem eu falei para ele. Eu sei da minha linhagem, mas eu não sinto. Então, uhum, chega a parecer para mim que para mim é mentira. Porque eu não sinto que eu sou siriana, eu sou hoje humana, né? Então é uma necessidade, uma vaidade humana. Então, é, é uma curiosidade que vale a pena, se quiser saber, mas não vai contribuir em nada. Não vai mudar em é. nada você saber quem que você é. Tem a pergunta do Leandro. Boa tarde, gratidão pelo trabalho realizado. Gostaria que vocês falassem sobre a telepatia. Como saber se é uma comunicação telepática ou se é apenas meus pensamentos ou meu eu superior? Gratidão. É uma coisa que o Henrique me fala, né? Durante as comunicações que eu fiquei questionando se sou eu que estou conversando, se eu converso com outro ser, né? Muito dos pensamentos, ele me provou que era ele que falava que não era eu, porque ele pediu licença para conversar com meu filho e também se comunicar com meu filho por telepatia, e ele mandou o mesmo pensamento ao mesmo tempo. Eram situações assim, tipo, eu olhei pro meu gato e olhei assim, nossa, pelo vontade de passar a máquina de cortar cabelo. Eu Hum. pensei que eu estava pensando naquilo. E eu olhei pro gato, meu filho riu, e falei, o que foi? Ele falou, você quer passar a maquininha no pelo? Aí eu falei assim, Henrique, eu que pensei ou foi você que falou? Ele fez essa brincadeira com nós dois ao mesmo tempo, e nós percebemos.
Às vezes você acha que é um pensamento teu, mas é seu mentor se comunicando com você telepaticamente. Porque a telepatia vem informação através de pensamentos, né? Às vezes, quando você está conectado com o seu mentor, ele vai passar os pensamentos, né, pra gente, vem pensamento, e vem às vezes com uma imagem. Eu não escuto, eu não vejo, mas eu penso e eu vejo imagens, e o pessoal fala na tela mental, né? De Uhum. cena que vai acontecer. Então, quando ele não tem a palavra, ele mostra a cena, né, pra gente, no meu caso. Então, é assim que acontece. Aí eu sei que isso não é meu eu superior falando, porque o Henrique me provou isso. Porque eu já questionei várias vezes. Ele fala que ele sou eu e eu sou ele. Aí eu imaginei, então você é meu eu superior? Ele pode ser meu eu superior, encarnado numa forma de alienígena, e que está me assessorando. E o Henrique falou Uhum. assim, que existe fractais de mim mesma em outros órbitos, em outras dimensões. E que a Uhum. gente, em algum momento, se relaciona também. Então, eu É. posso ter encontro comigo mesmo em outras dimensões. Essa tua lembrança de estrela, você falou que teve, que você viu uma imagem, você pode ser uma estrela que está lá, lá e uma parte da estrela vem encarnar aqui no planeta. Então, a gente compartilha mensagens, lembranças, informações. Tanto que o Henrique quer me levar em lugares, ele me levou em Aldebaran, eu falei, nossa, que lindo. Ele falou, você já me trouxe aqui. Ele falou, isso aqui hoje ele está me levando. Ele me levou para ver as galáxias e o universo, ele chama de manto universal. Eu falei assim, nossa, o universo, depois do universo, o que que tem? Existe uma membrana que tem outro universo. São vários universos. E depois, nesse manto universo, ele é finito também. Daí eu falei assim, nossa, como que você sabe tudo isso? Você já me disse. Eu falo, então eu converso com o Henrique, que está me falando que eu fiz, e ao mesmo tempo parece que sou eu que estou falando. Ou seja, a história se repete em momentos e situações diferentes. Ou seja, pode ser experiência minha trocada por mim mesmo. E quando eu perguntei o nome dele, eu não entendi a frequência que ele falou. Ele Uhum. permitiu que eu chamasse ele de Henrique, mas em momento algum ele disse que ele era homem. A gente chamou ele de Henrique, né? Porque é uma energia masculina, mas ele não disse que ele era homem. E quando eu falo, ele fala assim: você é siriano? Nós somos. Daí ele falou assim: quando você se lembrar de quem você é, você vai saber quem eu sou. E de toda forma, nós viemos da fonte. Então, eu acho que eu sou um pouquinho Alessandra, entendeu? Porque tem coisa que a gente fala que existe muita. Você fala assim, a gente tem muita sintonia uma com a outra. Você pensa muita coisa que eu também penso. Você, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, viver vidas diferentes, a gente passa por experiências parecidas. Quem me garante que eu não sou uma parte de você, você é uma parte de mim vivendo uma outra experiência? Porque nós É. somos um ponto vivendo experiências diferentes. Então, Uhum. para afirmar que meu mentor é meu eu superior, é uma outra pessoa, aí eu não sei. Aí eu, no caso, ele quis saber se o pensamento que ele tem, se a comunicação telepática é ele mesmo pensando. Pode ser o pensamento dele, agora a existência dele, e pode ser uma existência dele, o eu superior dele. E se eu superior dele pode ser o mentor dele também. Nada impede de ser, porque é o eu superior, foi pela afinidade, entendeu? Uhum. É verdade. Tem a pergunta aqui do Léo Jonas. Sou grato pela oportunidade. Quando chegaremos ao momento de um mundo em regeneração ou sair de uma etapa e iniciar outra? Agora, a questão de as pessoas querem saber muito data, né, tal, quando vai acontecer, né? Mas já está acontecendo, né? Tudo já está Vixe, acontecendo, levando para isso. Então, meus queridos, essa questão de datas, nós não sabemos, né? Mas já está acontecendo. A transição planetária é um processo que já está acontecendo há muito tempo, né? Então, nós agradecemos as perguntas de todos vocês. A Tereza acabou caindo. Eu acho que a bateria dela acabou, né? Que a gente está aqui há mais de 2 horas. Então, nós agradecemos a vocês de todo o coração. Gratidão pelas perguntas. Muita paz e muita luz para todos. Gratidão. Gratidão, Tereza. Mesmo que você caiu, eu agradeço você de todo o meu coração pela sua disponibilidade de estar aqui respondendo as perguntas. Gratidão, querida. Beijos.